Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. E aí, tudo bom com vocês? Nessa minha vida de professora EAD, eu descobri que eu tenho mania de ficar colocando a mão no nariz. Mas sem ter nada a ver com o vídeo, né, de hoje. Olha só, eu vou fazer assim essa semana. Eu vou passar esse vídeo. Passei ele no dia errado, tá? Peço mil desculpas pra vocês, mas aconteceu um pequeno problema de saúde aqui comigo. Não estava muito bem na terça, então não consegui gravar no final de semana. Por isso tá indo hoje, tá? Que é quinta. A gente vou responder aqui rapidinho, vou tentar explicar para vocês responder e passar uma atividade. Bom, olha só, gente, era para vocês, pouquíssimos alunos fizeram, tá? Mas quem fez, tirou nota boa, era sobre o antigo regime iluminismo, que a gente vai falar ainda mais essa semana, né? Então, eu deixei lá dois vídeos desse canal, que é do Pedro Renó, é um canal que eu gosto muito, que é o Parabólica, e ele está explicando aí de uma forma bem sucinta e tal, o que é iluminismo, o que era absolutismo. E aí tinha as perguntas além dos slides que eu passei, né? Então tinha a pergunta número 1. Qual que é a definição correta de absolutismo? Letra C, né, gente? Sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa entre os séculos XVI e XVIII, tinha como principal característica a concentração de poder nas mãos do rei. Absolutismo era basicamente isso, o poder absolutista do rei. Ele mandava, ele controlava tudo. Ele era, por exemplo, quem fazia a lei, quem julgava os crimes, ou julgava, né, se aquela lei tinha sido colocada em xeque, tal, tinha dado certo, controlava a questão financeira, então ele detinha, centralizava o poder. Isso é absolutismo. É a única coisa que vocês têm que saber sobre absolutismo é isso, é a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa. Não só uma única pessoa, né, que parece que o rei mandava tudo sozinho, mas de uma pequena nobreza ali que ficava perto dele, certo? A pergunta número 2, ela falava sobre qual das alternativas abaixo apresenta apenas poderes que os reis tinham na época do absolutismo. Criar impostos, decidir sobre questões da justiça, julgar e condenar pessoas, determinar ações econômicas, criar leis e influenciar em questões religiosas. Não é à toa que lá no ano passado, não sei se vocês vão se recordar, mas na Reforma Protestante, um rei absolutista lá na Inglaterra, o Henrique VIII, ele criou uma nova religião, que foi o anglicanismo, né? Então, o rei, o poder centralizado do rei, ele tinha influência e tinha poder para fazer tudo isso. Criar imposto, decidir sobre questões de justiça, julgar as pessoas, né? Então, ele tinha muito poder concentrado na mão dele, certo? Qual o nome da política econômica adotada durante o absolutismo? Galera, mercantilismo. O mercantilismo ele vai ser importantíssimo até para a história do nosso país, sabe por quê? Porque é por conta do mercantilismo que vão começar as grandes navegações, que tanto espanhóis quanto portugueses vão atravessar o Atlântico, chegando no novo continente, que é aqui, no caso, os portugueses no Brasil. E dentro do mercantilismo tinha uma política econômica chamada Pacto Colonial, que tudo que era entregue na metrópole, tudo que era toda matéria-prima que saía da colônia, aliás, tinha que ser entregue à metrópole e tudo que estava, todas as manufaturas tinham que ser vendidas para sua colônia. Então tinha essa ligação, esse pacto mesmo, né? E um dos motivos e o mercantilismo, ele vai ser ali o início do capitalismo, é onde essas grandes potências começam a juntar dinheiro, sabe? Ficar mais rica ainda. A Inglaterra, principalmente a Inglaterra, o Reino Unido é o país que mais vai arrecadar dinheiro nesse período. Aí, depois, nesse capítulo, fala sobre iluminismo, que é um dos acontecimentos mais marcantes para o fim desse absolutismo monárquico. Tá? O iluminismo ele planta a sementinha do mal para acabar com o absolutismo, que acaba lá na Revolução Francesa, que a gente ainda vai ver, certo? Então, olha só, que era o iluminismo, gente? Um movimento filosófico educacional ocorrido na Europa
do século XVIII que pregava a universalização do ensino? Não, não é essa, eu li a resposta errada. Foi um movimento cultural ocorrido na Europa no século XVIII que defendia a razão e combatia o regime absolutista. A letra D é a resposta certa. Então, o iluminismo ele, através da cultura, sabe, começou a ter alguns filósofos muito importantes, Rousseau, Montesquieu, John Locke, eles eram estudiosos, entendeu? Eles estavam lá na elite, tá, gente? É um movimento, uma expressão cultural da elite, o iluminismo. Mas que começa a plantar devagarzinho coisas que vão ali fazer com que as pessoas questionem o lance desse poder absoluto do rei, o direito divino do rei, que tinha no absolutismo, certo? Então, eles tentam buscar a compreensão de tudo através da razão. A razão é algo muito importante para eles, entendeu? E criticam muito o regime absolutista, vão criticar a igreja, o poder da igreja, a influência da igreja no Estado também é bastante criticada pelos iluministas, certo? E eles vão ali conseguir chegar ao seu estopim desse movimento na Revolução Francesa. A número 5 era qual das alternativas abaixo apresenta apenas posições e ideais defendidas pelos iluministas? Fim de qualquer forma de governo? Não, que isso é anarquismo ainda, nem tinha existido ainda na história. Defesa é a letra D, né? Aumento do poder das metrópoles sobre as colônias, criação do sistema de eleições diretas para escolher os reis, igualdade social. É essa mesmo. Olha só, gente, por que que deu um conflito aqui em mim? Eu tô tentando lembrar por que que essa é a resposta certa. Lembrei, nesse momento que eu tava falando. Os iluministas, assim como toda a galera da Europa, inclusive um dos grandes mais famosos, que é o Montesquieu, ele era a favor da escravidão, sim, principalmente a escravidão africana. Ele achava que os africanos não tinham muito, não eram pessoas, literalmente, vocês podem pesquisar isso, tá? Eu tô falando aqui, mas o Montesquieu, no livro dele, O Espírito das Leis, ele falava até para nossa, tá, barulhinho de sirene, que legal, hein? Ele falava até que os africanos eram, tipo, menos inteligentes, porque eles não davam tanto valor ao ouro do que os europeus, enfim. Eles eram super a favor, sim, do controle das colônias, eles não eram a favor de liberdade, igualdade e fraternidade para todo mundo, como vai ser na Revolução Francesa. Eles queriam, sim, uma eleição direta, queriam uma república. A maioria deles, eles são a favor de república. O Locke é a favor de república, Voltaire é a favor de república. E também queria uma divisão igualitária de bens e propriedades. O direito à propriedade privada é algo que é muito defendido pelos iluministas, porque na época da monarquia, qualquer lugar que você morasse dentro de um reino era do rei, entendeu? Mesmo que você morasse lá desde que nasceu, não sei quantos mil anos, tal, muitas famílias, seu pai, sua avó, a terra meio que ainda era do rei, entendeu? Então, os iluministas, eles defendiam muito a propriedade privada. O direito à propriedade privada é algo inalienável, ou seja, se você conseguiu, ninguém pode tirar mais. Isso é uma das características do iluminismo. E lá no número 6, por fim, qual das alternativas abaixo apresenta o nome de importantes filósofos iluministas? E, obviamente, que a resposta é a letra C, né, gente? Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot. Montesquieu, que é o barão que vai lá dividir os três poderes, né? Uma das leis que um dos estudos dele é que ele queria que fosse dividido, sabe? Legislativo, executivo e judiciário, como é hoje. Voltaire era super a favor do Estado laico. Ele achava que religião e política não tinha que se meter. Rousseau era a favor da república e da propriedade privada. E o Diderot juntou tudo que essa galera falou num livro que vai ser chamado de A Enciclopédia. Ele junto com o D'Alembert também. São dois, aí só tá o Diderot, mas o D'Alembert ajudou ele. E
Digamos que todos os quatro tiveram uma certa influência com a nossa vida atual, né, no nosso cotidiano. E isso me dá link para falar da atividade da semana. Eu vou postar uma foto também para vocês saberem, mas quem assistiu o vídeo já vai saber, e quem assistiu o meu vídeo vai entender mais ou menos, já vai pegar aí o fio da meada para fazer a atividade da semana. Que é o quê? Você vai pegar um desses filósofos iluministas, ler um pouco lá o que é a ideia dele, o que ele defende e tal, e vai colocar pequeno texto, pequenininho. Qual foi, como a ideia desses iluministas lá do século 17, 18, 1700, século 17, 1700 e alguma coisa, influencia na vida da gente até hoje. Por exemplo, o Montesquieu separou os poderes em três. Hoje aqui, né, a gente tem legislativo, executivo e judiciário que são independentes, se completam, mas são independentes. Então, tudo isso aí vocês podem colocar lá. Pesquisa sobre um iluminista, faz atividade, transcreve no caderno, tira a foto e envia para a professora no Classroom, tá? Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, mas é isso. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!